Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área. E hoje, para darmos sequência à nossa revisão de Química para a prova do Enem, eu quero trabalhar com vocês, gente, um tema que tem muitas aplicações, que é a parte de propriedades coligativas. Lembro a vocês que a prova do Enem cobra em propriedades coligativas apenas a parte qualitativa. Não rola estudar a parte quantitativa, os números, cálculo de abaixamento de pressão de vapor, aumento ebulioscópico, essas coisas esquece. O que você precisa entender desse assunto são as aplicações. Tanto que vocês vão perceber que vai ser uma aula que eu não vou escrever muito no quadro. Eu vou passar para vocês vários exemplos, aplicações, se for o caso aí você vai anotando. Mas vai ser uma aula que eu vou muito mais falar do que escrever, diferentemente das aulas anteriores, beleza? Galera, para a gente começar esse nosso assunto, eu preciso te pedir para você deixar o like no vídeo, né? É sempre importante para você não esquecer. Eu sei que você está assistindo, está gostando dessa playlist, mas não está ajudando com like, ó. Então deixa o like aí, ajuda pra caramba esse trabalho. Já? Deixou o like? Beleza, agora vamos lá. Primeira coisa que eu preciso te falar é sobre pressão de vapor, tá? A pressão de vapor, gente, nada mais é do que a pressão que o vapor de um líquido exerce sobre a sua própria superfície. Sabe aquela garrafinha de água mineral, quando você vai abrir, mesmo sendo uma água sem gás, você abre e faz aquele tss, bem tradicional? Pois é, isso acontece porque a água vai evaporando ali aos poucos, né, até atingir uma pressão que é chamada de pressão máxima. Basicamente, todos os líquidos, galera, têm essa tendência de evaporar e criar uma pressão sobre si mesmo. Obviamente que essa pressão vai depender da volatilidade do líquido. Existem líquidos que são mais voláteis que outros, como por exemplo, água e óleo. A água é mais volátil do que o óleo. Se você pega um recipiente com azeite, né, se você deixar o azeite aberto, você praticamente não vai observar a evaporação. Agora um recipiente com água não, se você deixar a água aberta por muitos dias, vai rolar ali um processo de evaporação, você vai notar ali o nível da água baixando um pouquinho, tá? A pressão de vapor, ela depende basicamente da temperatura e da natureza das forças intermoleculares. Temperatura, quando você pega, por exemplo, dois líquidos iguais, submetidos a temperaturas diferentes, obviamente que o líquido mais quente terá uma maior pressão de vapor. Por exemplo, você pega a água a 20 graus, você vai ter uma pressão de vapor. Pega essa água e aquece a 90 graus, é óbvio que aquecendo a água você vai agitar mais as moléculas, elas vão evaporar mais, isso gera um aumento na pressão de vapor. Então não esqueça que qualquer líquido, quando você aquece, ele evapora mais, a sua pressão de vapor aumenta, tá? Agora, desconsiderando essa questão de temperatura, quando a gente compara dois líquidos diferentes, porque na temperatura eu estava comparando líquidos iguais, né? Água a 20 graus, água a 90 graus. A água a 90 graus tem maior pressão de vapor do que a água a 20 graus. Quando a gente vai falar de natureza das forças intermoleculares, aí eu tenho que fazer comparação de dois líquidos diferentes, mas que estejam na mesma temperatura, como por exemplo a água e a acetona. Se eu pegar a água a 20 graus e a acetona a 20 graus, quem tem maior pressão de vapor? A acetona. Tanto que vocês sabem que na prática, se eu deixar um frasco com acetona aberto, ele vai secar. A mulherada sabe disso, né? Na hora que vai tirar ali o esmalte das unhas, você tem que deixar o frasco com acetona fechado, porque se deixar esquecer ele aberto, ele vai secar. Então a acetona, ela tem uma volatilidade muito maior que a da água, mesmo estando na mesma temperatura. Por quê, professor? Porque as forças intermoleculares, as forças que unem as moléculas de acetona, são mais fracas do que as forças que unem as moléculas de água. Quanto mais fracas forem as forças intermoleculares, mais fácil essas moléculas se separam do estado líquido, mais essa substância evapora, maior é a sua pressão de vapor. Isso é um detalhe fundamental e importante, tá? Preciso te falar, galera, sobre ebulição. A água, a gente sabe que na pressão, considerada pressão normal, 1 atm, ela ferve aos 100 graus. Mas eu preciso te lembrar que se você mudar a pressão atmosférica, você muda a temperatura de ebulição de um líquido.
A temperatura de ebulição depende da pressão que você está aplicando sobre ele. E de um modo geral, quanto maior a pressão do ambiente, maior será a temperatura de ebulição daquele líquido. Um exemplo bem nítido disso é a panela de pressão. Vamos lembrar que dentro da panela de pressão, a água ferve a uma temperatura maior que 100 graus. Por quê? A panela de pressão é um recipiente fechado. À medida que você vai aquecendo a panela, a pressão ali dentro vai aumentando. E quando a pressão aumenta, você dificulta a passagem da água para o estado gasoso, aumentando a temperatura de ebulição. E isso faz com que os alimentos cozinhem mais rápido na panela de pressão, porque você consegue manter a água no estado líquido em temperaturas acima dos 100 graus. É basicamente isso que a panela de pressão faz. A gente lembra que esse princípio da panela de pressão é basicamente o mesmo princípio da energia geotérmica. Na energia geotérmica, galera, você tem bolsões de água que ficam aprisionados em uma determinada rocha, recebendo ali um calor intenso, calor geralmente proveniente de atividade vulcânica, e vai chegar uma hora que a pressão daquela estrutura é tão grande que ela se rompe e joga aquele jato d'água para o alto. Vocês já devem ter visto isso aí. Esse jato d'água pode ser utilizado, por exemplo, para girar turbinas e aproveitar aquilo ali para gerar energia elétrica. Então a gente chama essa energia de energia geotérmica. Agora, galera, entrando nas propriedades coligativas propriamente ditas, nós lembramos que quando eu adiciono um soluto na água, eu mudo as características físico-químicas da água. A adição de um soluto baixa a pressão de vapor da água. Esse abaixamento na pressão de vapor da água ocasionado pela adição de um soluto não volátil é chamado de tonoscopia. Então a tonoscopia nada mais é do que joguei um soluto na água, a pressão de vapor dela diminui. Então, por exemplo, eu tenho água pura e água salgada. Qual das duas a água vai evaporar mais? A água vai evaporar mais na água pura. Porque quando você joga sal, você diminui a pressão de vapor da água, você dificulta a evaporação dela. Então, o Enem pode te cobrar isso de várias maneiras. Por exemplo, a gente sabe que os oceanos, eles contribuem muito para a formação das chuvas no nosso planeta por causa do volume. O volume do oceano é infinitamente maior do que o volume dos rios. Vocês concordam comigo? Mas considerando um mesmo volume de água doce, água dos rios, e água salgada, a água dos rios contribuiria mais. Porque para um mesmo volume, a água do rio evapora mais. Por quê? A água do mar é salgada. Lembra, a água salgada tem mais dificuldade de evaporar, porque quando a gente adiciona soluto, a pressão de vapor baixa. O nome disso, tonoscopia. Preciso te falar da ebulioscopia, que é o aumento na temperatura de ebulição da água quando nós adicionamos a ela um soluto não volátil. Quando você pega a água e joga sal nela, a água vai ferver em temperaturas superiores a 100 graus. Sim, adicionar sal na água vai fazer com que ela ferva em temperaturas maiores. Por isso que cozinhar batatas na água salgada é mais rápido do que cozinhar batatas em água sem sal. Olha só a aplicabilidade, vocês estão sacando? Ó, tô vendo a teoria com vocês aqui, a gente está conversando, eu estou te dando as aplicações. Então, quando você joga sal na água, você faz com que a temperatura de ebulição da água passe dos 100 graus, considerando pressão ambiente. Então, isso faz com que os alimentos cozinhem mais rapidamente, porque a água ela vai ferver em temperaturas superiores. Existe a crioscopia. A crioscopia, gente, é a diminuição da temperatura de congelamento de um líquido ocasionado pela adição de um soluto não volátil. Então, no caso da água, quando você joga sal nela, a temperatura de congelamento baixa. A água salgada congela abaixo de 0 graus. A água salgada congela abaixo de 0 graus. É por isso que muitas vezes, galera, quando você pode fazer um experimento aí na tua casa, né? Pegar água comum, pega a água e joga sal. Coloca as duas no congelador. Quem vai congelar primeiro? A água pura. Porque a água com sal, a água com solvente, ela tem um congelamento mais dificultado.
E isso é bom, gente, para a existência da vida nos oceanos, em locais, em determinados pontos do oceano onde a temperatura é muito baixa. Pensa, se essa água não fosse salgada, se chegasse em 0 graus, o oceano como um todo iria congelar, né? Aquele local onde tem uma temperatura mais baixa, né? Não o oceano todo, mas determinados pontos ali, talvez próximos às regiões polares, enfim. Então a presença desse sal na água dificulta o congelamento da água. Então, mesmo a água estando ali a 0 graus, ela não vai congelar. E isso ajuda a manter a vida, o ambiente ali, o ecossistema daquele local. Legal? E por fim, existe a osmometria. A osmometria, gente, nada mais é do que o aumento da pressão osmótica que você ocasiona numa solução quando você adiciona a ela um soluto não volátil. Primeiramente, vamos lembrar que osmose é a passagem de solvente, a passagem espontânea de água, de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. A pressão osmótica, gente, nada mais é do que a pressão externa que você aplica numa solução mais concentrada com o objetivo de parar a osmose. Quanto mais soluto você tem, maior a pressão osmótica. Em palavras simples, mais tendência aquela solução tem de querer água. Vou pedir para você fazer um experimento na tua casa se for possível. Lembra que eu falei para vocês que se você pegar um recipiente com água e deixar aberto, com o passar dos dias a água vai evaporar? Agora eu quero que você faça o contrário. Pega um recipiente com água salgada e deixa ele aberto. Você vai observar muito provavelmente que o nível de água ali vai subir e não vai baixar. Mas que magia é essa, professor? Como assim vai surgir água do nada? Não. Na nossa atmosfera tem umidade, certo? A nossa atmosfera tem vapor de água. Como aquela água é salgada, a pressão osmótica dela é alta. Ela tem uma grande afinidade para receber água do meio externo, que é o processo de osmose. Então ali a água tem mais tendência a condensar do que a evaporar. Ali praticamente ocorre pouca evaporação e muita condensação. Por isso que a água salgada atrai mais água. E a gente pode lembrar também que quando você come um alimento muito salgado, você tem muita sede. Essa sensação de sede é o teu organismo tentando equilibrar a pressão osmótica dentro das tuas células. Gente, a aula de hoje eu só falei, vocês viram que eu não escrevi nada, só do título aqui da aula. Porque essa temática ela é teórica, não adianta eu ficar escrevendo muita coisa que a aula vai ficar longa demais. E aqui a gente tem que fazer uma revisão rápida e objetiva. Qualquer coisa, volta o vídeo, assiste de novo se for o caso, se você não pegou algum detalhe, mas como esse assunto ele é 100% teórico, pelo menos na parte qualitativa, então, para revisão, eu não anotei nada, eu fui falando com vocês aqui exemplos, aplicações de como isso aí poderia aparecer na prova do Enem, beleza? Deixo aqui para vocês, ó, uma sugestão de vídeo para você assistir referente a essa temática que nós abordamos. Eu vou ficando por aqui, galera, mas logo mais eu volto com vocês para a gente dar sequência a essa nossa super revisão de Química para a prova do Enem. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!